Amém, igreja? Amém. Êxodo capítulo 33, nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. A partir do primeiro diz assim: E Yahvé orientou Moisés: Vai, sobe deste lugar, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: Eu a darei à tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu, contudo, não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura cerviz, e caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear desesperadamente, e nenhum deles vestiu seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yahvé reiterou a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Sois um povo renitente, de dura cerviz. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. E aí a gente vai pular agora para o versículo 11. Do 5 a gente pula para o 11. E continuando diz assim: Então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem Josué, filho de Nun, que servia a Moisés como seu auxiliar, não se ausentava de dentro da tenda. Moisés argumentou diante de Yahvé: Tu me disseste: Faze subir este povo, mas não me revelaste quem mandarás comigo. Contudo disseste: Conheço-te pelo nome e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Ao que Yahvé lhe respondeu: Eu pessoalmente irei e te darei descanso. Replicou Moisés: Se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui. Como se saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício, se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me a teu povo de todos os demais povos sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés: Farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Amém? Amém. Fecha teus olhos, nós vamos orar um pouco mais. Senhor, eis aí a tua palavra, eis aí o teu povo, eis aqui a minha vida, Senhor. Nessa noite nós confiamos que o Senhor permanecerá com a boa obra que o Senhor tem feito nesse lugar. E nessa noite, Senhor, que o Senhor possa se revelar mais uma vez em favor dessa igreja reunida nessa noite. E eu me coloco para ser um instrumento teu, não pelas minhas habilidades, não pela minha capacidade, mas porque tu és um Deus que usa quem quer e como quer. Assim nós te oramos no nome de Jesus. Amém? Pode sentar, igreja. Bem, esse texto que nós lemos, inclusive iniciou essa semana, né? A novela de Gênesis. Eu estou levando pau para conseguir assistir a novela lá em casa. Novela maravilhosa a respeito da criação. E nós vamos ver todo o curso, né, de um Deus que sempre desejou se relacionar com o seu povo, de um Deus que sempre teve um propósito junto ao seu povo, mas que devido às próprias atitudes e escolhas desse povo, nós perdemos no passado esse direito de permanecer na presença de Deus. Embora Deus sempre desejasse que o homem permanecesse na sua presença, mas o próprio homem, de forma deliberada, quando pecou e se afastou dos desígnios de Deus, ele perdeu essa possibilidade. Nós já conhecemos também a história do povo de Deus, que estava vivendo já há mais de 400 anos, subjugados no Egito, onde eles eram como escravos, eles trabalhavam pelo alimento diário.
E nós conhecemos também que Deus, então, prepara um libertador, prepara uma criança para que, tirado das águas, ele pudesse ser criado na cultura egípcia, pudesse ser criado ali, conhecendo bem todas as habilidades, toda a cultura de Faraó, para que finalmente ele pudesse ser levantado pelo Senhor para tirar e libertar o povo de Deus da escravidão do Egito. Todos nós já conhecemos essa passagem. Quando Moisés, esse homem levantado por Deus, ele consegue tirar de fato, depois de tantas tentativas junto a Faraó, onde o próprio Deus endurece o coração de Faraó para não permitir que ele liberasse o povo, nós vimos, uma passagem maravilhosa onde o povo conseguiu passar diante de um mar que se abriu e eles passaram a pés enxutos e todos foram libertados, milhares e milhares de homens, mulheres, crianças e idosos. E eles precisaram passar um tempo no deserto, um tempo que não foi fácil, nem para o povo e nem tampouco para o seu líder. Mas como Deus garantiu que haveria uma promessa sobre eles, onde eles estariam aptos, onde eles estariam preparando-se para herdar Canaã, a terra que mana leite e mel, era um processo necessário. O deserto, então, se tornou o caminho necessário para o cumprimento da promessa. Nós estamos falando a respeito nesse tempo, esse mês de janeiro, nós estamos falando a respeito da restauração do altar. Nós finalizamos essa temática hoje, sobre restaurando o altar. E vocês que estiveram ao longo desses domingos aqui, ao longo dessas semanas, puderam escutar a respeito de princípios e de processos nos quais quem de fato deseja ter o altar do Senhor restaurado na sua casa, restaurado na sua vida, restaurado na sua família, foi necessário entender, compreender e, mais que isso, obedecer aos princípios que Deus mesmo havia estabelecido. Então esse povo no deserto, apesar de ser um caminho sim muito difícil, apesar de não haver muita fartura de alimentos e de vegetação, mas Deus providenciou em todo o tempo água e pão para esse povo. A palavra diz que nos anos que eles passaram no deserto, as suas vestes não se desgastaram, os seus calçados não se acabaram. Não houve enfermidade, nenhuma criança nasceu e morreu, nenhum idoso morreu, não houve enfermidade, não houve mortes, porque Deus estava ali com eles. Mas a gente vai perceber que mesmo um povo que observou que Deus foi com eles, que Deus agiu com benevolência, que Deus agiu com graça e misericórdia sobre eles, vendo diante deles um mar que se abriu e Faraó sendo fustigado, sendo totalmente engolido, submergido juntamente com os seus cavaleiros pelo Mar Vermelho, ainda assim, nas dificuldades que se apresentavam para esse povo, logo eles voltavam a murmurar, logo eles voltavam a se queixar. E a gente conversava aqui no carro quando a gente estava vindo hoje, eu falei, a gente não é diferente de Pedro, ele estava falando a respeito de Pedro. Eu falei, engraçado, porque nós não somos diferentes, né? Nós vemos grandes coisas acontecer ao nosso redor, mas na primeira dificuldade, no primeiro embate, logo a gente esquece quem foi que fez e quem está conosco. Quando eles sentiram sede, eles começaram a se queixar para Moisés. Mas eles viram Deus mandar água através de uma rocha. Da rocha se tem uma fonte de água. Eles sentiram fome e Deus providenciou durante todo aquele tempo um maná, um alimento que caía todos os dias do céu, onde não era necessário ajuntar o alimento, porque Deus providenciava a porção de cada dia. Parece para a gente algo muito comum, mas comece a imaginar se uma fome estabelecesse nossa região e todos os dias nós não precisássemos correr atrás de alimento, porque o próprio alimento cairia do céu. Isso é algo extraordinário, isso é algo sobrenatural, mas era a providência, o amor e a misericórdia
misericórdia de Deus sobre aquele povo para mostrar, olha, eu estou tirando vocês de uma condição de escravidão, eu estou tirando vocês porque vocês não são um povo para viver subjugado, porque vocês precisam viver segundo os meus propósitos, e eu vou cuidar de vocês, ainda que vocês estejam no deserto. Amém? Mas o que acontece? Esse texto que nós lemos em Êxodo 33 fala a respeito de um momento onde Deus se aborreceu com esse povo. Deus chama Moisés para ele ir até o Monte Sinai, para que ele pudesse ali dar as diretrizes de como ele iria estabelecer a construção do templo. Então nós vamos ver a partir do capítulo 26 até o 32, 33, Deus dando diretrizes e como ele desejava que fosse a construção do templo, como é que ele gostaria que fosse o ritual, e dá também, juntamente com essas diretrizes, Deus escreve com o seu próprio dedo as tábuas onde ele dá os 10 mandamentos, onde ele delibera os mandamentos para que o povo tivesse uma diretriz, tivesse algo que eles pudessem seguir, um rigor, uma regra onde eles pudessem seguir. Só que aos olhos desse povo, Moisés, o seu líder, demora demais. Eles começam a ficar impacientes, eles começam a ficar agora chateados, eles começam a ficar desesperançosos, e eles começam agora a duvidar que Deus de fato estivesse com eles. E eles chegam então para o irmão de Moisés, Arão, e falam assim: olha, Moisés, a quem Deus levantou, está demorando muito. Não acha que é melhor nós agora pudermos adorar e celebrar a um Deus que nós mesmos vamos fabricar? Será que não seria melhor nós agora nos prostrarmos e colocarmos a honra e a glória de um Deus que nos tirou do Egito, mas darmos a esse que nós vamos com as nossas próprias mãos fungir? Essa foi a sugestão do povo. E Arão, então, ainda que ele estivesse sob a liderança, porque Moisés o deixou como missionário enquanto ele estivesse ausente, ele se dobrou diante dessa proposta. Ele era um homem que sabia muito bem o manuseio de fazer estátuas, e ele fala assim: então faz o seguinte, peguem todos os ouros que vocês têm, das joias, os brincos dos seus filhos, e aí me deem, que eu vou derreter, e eu vou fabricar um bezerro, para que todos nós possamos adorá-lo. E nesse momento, então, Arão fabrica um bezerro de ouro, e os hebreus agora fazem uma grande celebração, e começam a celebrar e se prostrar diante daquele Deus com D minúsculo, onde eles haviam acabado de fabricar, e começam a agradecer a esse Deus, a esse bezerro, pelas grandes maravilhas que eles haviam passado e estavam passando. Deus, quando está com Moisés, fala: Moisés, volta, porque esse povo tem me aborrecido. Não é possível que eu tenha sido com esse povo, eu os livrei da condição de subjugamento, de escravidão do Egito. Eu tenho alimentado os meus filhos todos os dias, eu tenho trazido água para eles têm nas mãos deles uma promessa, e ainda assim, tão facilmente, Deus fala para Moisés: por que tão rapidamente eles se desviaram? Tão facilmente eles se esqueceram quem foi que fez. Moisés então volta. Quando Moisés volta, de fato, há uma festa, onde Moisés, percebendo aquilo, se ira a tal ponto que aquelas 2 tábuas de pedra imprimidas com as leis, onde Deus mesmo as imprimiu, ele quebra aquelas tábuas e ele destrói aquele bezerro, e ele fala: Arão, como é que você coloca culpa? Deixa que isso aconteça, está vindo culpa agora, vem um peso agora de justiça sobre o povo de Deus. E naquele momento precisou haver mortes, porque todos que idolatraram ao bezerro de ouro, os levitas precisaram matar. Olha quanta consequência tem quando nós nos desviamos dos projetos de Deus. Então, depois que tudo isso acontece, Deus chega para Moisés e fala: olha, Moisés, vamos fazer o seguinte,
vocês têm uma promessa em mãos. Uma promessa que eu já prometi desde a Abraão, desde a seu filho Isaque e desde a Israel, a Jacó. Eu prometi para eles que eles seriam tão numerosos na sua descendência e que a sua descendência seria abençoada. Eu tenho uma promessa sobre o meu povo de que há um lugar preparado por mim, um lugar tão próspero, tão maravilhoso e tão abençoado, que é considerado um lugar que mana leite e mel. Então, Moisés, eu vou fazer o seguinte: eu estou garantindo para você, você vai juntamente com o teu povo e vocês vão ter a garantia da minha promessa sobre essa caminhada que vocês vão trilhar daqui para frente. A primeira grande coisa que Deus começa, a primeira grande proposta que Deus começa a fazer, eu queria que agora nesse momento nós pudéssemos compreender de que forma nós também agimos assim. De que forma também nós estamos, quem sabe, barganhando das promessas que Deus já nos fez e estamos amarrados muito mais, agarrados muito mais às promessas de Deus do que propriamente ao Deus das promessas. E quando Deus fala isso, Ele garante o cumprimento da promessa, porque Ele fala no versículo 1, ide para a terra que eu prometi com juramento à promessa, eu garanto aquilo que vocês tanto precisam. Deus também garantiu segurança, porque Deus falou, olha, e nesse caminho que vocês vão fazer, vocês vão encontrar muitos povos inimigos, porque é necessário que vocês os encontrem, porque faz parte da rota. E isso é uma lição muito grande, porque quando nós estamos caminhando para o cumprimento de uma promessa de Deus, pode ser que nós encontremos muitos opositores. E os opositores, eles vão fazer parte do caminho. Saibamos como leitores. E Deus fala, olha, vocês vão encontrar povos perigosos. Vocês vão encontrar povos que não vão desejar que vocês se cruzem o caminho deles. Mas eu estou garantido que eu enviarei adiante de ti um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Deus garantiu também segurança. Deus fala, vai ter promessa, vocês vão herdar a terra, vai ter segurança porque eu vou mandar um anjo e nada vai acontecer com vocês. Eu garanto que vocês vão chegar sãos e salvos na promessa. E por fim Deus adverte, porque se eu for a risco de morte, como assim? Porque Deus vai falar no versículo 5, porque vocês são um povo renitente, de dura cerviz, e se por mais um momento eu subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vos destruir. Deus está dizendo assim, olha, é melhor, talvez seja mais inteligente da parte de vocês, você aceitar, Moisés, essa proposta que eu estou fazendo. Eu estou te garantindo que você vai ter aquilo que você tanto precisou. E quem sabe, aquilo que nós temos tanto necessitado e pedido para Deus, seja aquilo que está muito próximo de nós recebermos. Para muitos a promessa, quem sabe, é um filho formado. Para outros, quem sabe, é ter um filho. Para outros, quem sabe, é um casamento restaurado. Para outros, quem sabe, é encontrar um marido ou uma esposa. Quem sabe para tantos, há tantas promessas que nós estamos aguardando. A salvação dos nossos parentes. Nós temos tantas promessas que talvez Deus já tenha dito para nós, olha, espera, aguarda, continua, nos encorajando a esperar, porque no momento oportuno Ele vai deliberar a resposta e a promessa e o cumprimento da promessa. E Deus estava falando, olha, eu garanto que eu vou cumprir a promessa para vocês. Eu garanto que o caminho que vocês vão fazer, que embora difícil, vocês não vão sucumbir. Mas se eu for também, pode ser que haja justiça, porque eu tenho observado que vocês têm se desviado com muita facilidade dos meus propósitos. E se eu for, há risco de morte. Mas a primeira lição que Moisés, a primeira resposta que Moisés argumenta para Deus é no versículo 15. Moisés, eu imagino Moisés, ele não está olhando para Deus porque ele não vê Deus. Mas eu imagino Moisés então, levantando os seus olhos para o alto e declarando, como é, Senhor? O Senhor está me dizendo que o Senhor vai cumprir promessa. O Senhor está me dizendo que tem segurança
vai chegar na minha casa. O Senhor está me dizendo que ainda que eu aceite que o Senhor vá conosco, há um risco de morte, mas o Senhor está dizendo que não irá conosco. Ah, Senhor, se o Senhor não for, eu não irei. Se tu não fores conosco, não nos faça sair deste lugar. E a primeira grande lição é: nenhuma benfeitoria, absolutamente nenhum benefício, ele torna-se útil sem a presença de Deus. Amém? Absolutamente nada que nós possamos ter, absolutamente nenhum benefício, nenhuma benfeitoria tem valor quando Deus não está, quando Deus não estabelece a sua presença. Perde a utilidade aquilo que Deus está deliberando, porque a promessa, ela não substitui o Deus da promessa. A promessa não substitui a presença do Deus da promessa. A presença de Deus, ela continua sendo algo totalmente insubstituível. E tudo perde o sentido. Moisés está dizendo: eu não quero substituto. Eu não desejo substituto. Mas Moisés, pode ser que vocês vão passar mais tempo no deserto, vai ter mais murmuração, vai ter mais tempo. Não importa onde nós estejamos, se o Senhor está, é suficiente, porque não é onde nós estamos, é com quem nós estamos. Havia sim possibilidade de permanecer no deserto, havia sim possibilidade de dizer: eu abro mão de Canaã. Canaã fica lá, mas Canaã sem o Senhor não tem valor. Promessa sem o Deus da promessa não tem sentido. Aleluia. Não adianta termos as promessas de Deus estabelecidas sobre as nossas vidas se a presença dele se afastar de nós. Nós estamos falando a respeito da restauração do altar, e não tem como nós restaurarmos o altar de Deus sobre as nossas vidas se a presença dele não estiver sobre nós. Porque o que nós temos de mais precioso e de mais caro é a presença de Deus no nosso meio. Nem líder, nem pastor, nem levita, ninguém, por melhor cargo que tenha, por mais ungido que seja, não substitui a presença do grande eu sou. Nenhuma presença substitui a presença de Deus. Toda a benfeitoria de Deus deliberará sobre nós, se Ele não estiver. E sejamos também dispostos a abdicar e dizermos como Moisés: Senhor, o Senhor está dizendo que vai fazer o que eu pedi há tantos anos. O Senhor está dizendo que vai deliberar aquilo que eu tenho pleiteado há tanto tempo, mas o Senhor não vai estar. Para mim não vale, eu não quero promessa revogada, eu quero é o Senhor comigo. Eu desejo a tua presença em mim, eu desejo o Senhor em mim. E aí, a segunda lição: a dependência da presença nos leva a um nível maior de profundidade. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós reconhecemos que sem a presença de Deus, que qualquer outra coisa não substitui, nós nos tornamos totalmente dependentes dele. O dependente da presença, assim como Moisés, ele se recusa a sair do lugar. Talvez a expectativa que nós muitas vezes temos quando chegamos num lugar onde se chama a presença de Deus é que, assim como um botão que é ativado e rapidamente, instantaneamente ele venha, nós precisamos correr com a possibilidade de nós trazermos a presença de Deus para o lugar que nós estamos. Porque nós temos uma expectativa muito grande que quando nós estamos no templo de Deus, ele se manifeste. Mas por que não você também não traz a presença de Deus para você cultuar onde você já cultuou ao Senhor durante a semana na sua casa? O dependente da presença, ele reconhece os riscos de permanecer no processo do deserto. Aquela pessoa que reconhece o seguinte: eu estou passando por muitos processos. E eu sei que se Deus falar que está resolvido isso, e que Ele vai abreviar o meu processo, se Deus está dizendo que se eu postergar essa promessa, é uma possibilidade maior de eu passar e ser mais prensado pelo processo,
Moisés estava dizendo assim: Deus, eu não quero saber quanto tempo falta para chegar a Canaã. Eu sei que o deserto é um tempo difícil. Eu sei que o deserto é um lugar onde nós não queremos permanecer, mas também não é um lugar onde nós vamos ficar. Deserto é um lugar necessário para se passar, mas você não mora no deserto, você passa pelo deserto. Mas sabe qual é a diferença daquele que tem presença e daquele que não tem presença quando passa pelo deserto? É que quem tem Deus no deserto tem garantia de sucesso e de vitória. Porque esse Deus, Ele cuida dos seus, ainda que estejamos no deserto. O salmista vai dizer: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Ainda que exista uma possibilidade de chegar a enfermidade na tua casa, de chegar a enfermidade na tua família, Ele estará com você. E isso é suficiente para você passar pelo deserto, chegar do outro lado e reconhecer que foi Deus que sustentou e tem sustentado você. Ou você acha que nós todos aqui não estamos sendo sustentados pela destra fiel do Senhor? Nós não temos visto o povo que de fato tem sido fiel a Deus sucumbir nesse tempo de crise. Ou você acha que isso é sorte? Isso é sorte de bênção de um Deus que tem cuidado de nós. E o dependente, ele reconhece isso. Ele fala: Senhor, por favor, Tiago, eu sou como uma criança totalmente inapta a dar um passo sem o meu pai. Eu não tenho condições de tomar decisões por mim mesmo, Senhor. Porque eu não sei como é que vai ser o dia de amanhã. Eu não sei resolver os meus problemas. O dependente da presença de Deus, ele se reconhece como fraco. Porque ele sabe que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. O dependente da presença, ele fala, ele é medroso. Porque ele diz: eu não quero ir para lugar nenhum se o Senhor não for comigo. Não me larga. Você já passou pela experiência de pegar seu filho, brincar com ele, que ia jogar, o que ele faz? A primeira reação dele é se segurar no pai para não cair. Nós só precisamos ser assim: Senhor, não, se o Senhor não for, eu não dou um passo sequer, porque eu me recuso a dar um passo, a fazer uma escolha, a tomar uma decisão, se o Senhor não estiver comigo. O dependente, ele sabe a sua limitação. O dependente, ele sabe que se ele se afastar de Deus, ele peca. Ele sabe que se ele se afastar de Deus, ele morre. E ele reconhece: eu sou dependente, eu não quero independência. Porque quanto mais dependência eu tiver da presença, mais o Senhor vai superabundar da tua presença em mim. Quanto mais de ti tiver em mim, menos de mim vai aparecer, para que os teus planos, para que teus projetos sejam estabelecidos na minha vida. E a terceira e última lição é que o Senhor falou assim para Moisés. Diante da resposta negativa de Moisés, ele diz: eu não vou. Não adianta. O Senhor está querendo me convencer que eu vou ter carro do ano, que eu vou ter casamento, que eu vou ter madre aberta, que eu vou ter tudo que eu desejo, mas o Senhor não vai estar nisso. Eu não quero, me recuso. E diante da negativa de Moisés, quando fala: eu não vou a lugar algum se o Senhor não for, Deus fala: entendi, Moisés. Porque Deus falava com Moisés como face a face, como se conversa com um amigo. E eu fico imaginando que só de fato quem chegou num nível de intimidade, de aproximação com Deus, sabe que é impossível ir para qualquer lugar sem o seu melhor amigo. É como se você tivesse um grande empreendimento, onde você tivesse uma pessoa que te ajudou o tempo inteiro, que sustentou você. Quando você estava triste, deu palavras de ânimo. Quando você precisou pagar contas, ele chegou junto. E aí, quando você chegou no ápice, você quer agora fazer uma viagem, uma turnê, e você chega para o seu amigo e fala: vamos comigo, vamos celebrar comigo agora, vamos participar comigo dessa festa. E aquele teu amigo que esteve com você em todas as dificuldades, esteve com você nas noites que você passou, fala assim: eu não vou com você, eu só vou até aqui, a partir daqui eu não posso ir mais além. Você iria para algum lugar sem uma pessoa que
lhe sustentou. É o que Moisés está dizendo, Senhor. O Senhor fala comigo face a face como um amigo. Como é que eu vou deixar o meu amigo ir com um povo? Somente quem entra num nível de intimidade desse, de presença, não quer outra presença. Porque nenhuma presença satisfaz. Você pode ter o melhor casamento do mundo, o melhor filho do mundo. Você pode ter a plenitude da sua família, a plenitude da prosperidade financeira. Se Deus não estiver, tudo isso se torna nada. Sabe Ana, onde foi falado aqui na vigília a respeito dela? A promessa de Ana era um filho que ela desejou. E aí, quando essa mulher que já estava angustiada, tribulada, pediu para Deus: Deus, se o Senhor me der um filho, um homem, eu te prometo, Senhor, que eu vou devolver esse filho para ti. Chega o profeta e fala assim: olha, Deus de Israel já te concedeu aquilo que você pediu. Já está presente. A tua promessa já está sendo deliberada. Só que um presente, a promessa de Deus, ela alegra o hoje. Mas a presença, ela garante o futuro. Vocês estão entendendo? Quando Deus cumpre algo na sua vida, o seu dia se torna alegre. Mas se isso que Deus deliberou sobre você, você esquecer quem foi que deu, você deixar para trás o Deus que te deu, isso não vai impactar o teu futuro. Ana, ela teve uma alegria no presente, porque a palavra diz, no livro de 1 Samuel, que o rosto dela, assim que ela recebeu a resposta, o seu semblante já não era mais o mesmo. Mas ela garantiu que o seu filho levaria a presença da promessa para ele. Os sinais da presença modificam o cenário, mas a certeza da presença transforma quem está por perto. Havia um homem que viu um cenário, um profeta, Ezequiel. E aí Deus pergunta para ele: o filho do homem, o que você vê aí diante dos teus olhos? Ele fala: eu vejo um vale de ossos secos, sequíssimos. E Deus faz uma pergunta para Ezequiel: é possível haver vida sobre ossos secos? A primeira resposta de Ezequiel foi: Senhor, tu sabes. E aí Deus começa a falar: então você vai fazer o seguinte, começa a profetizar a minha presença sobre o que está morto, e você vai ver o que acontece. Aí o cenário muda, e Deus libera vida sobre aquele cenário. Mas não foi só um cenário que foi transformado. Eu começo a imaginar, se Deus pela segunda vez, Ezequiel pudesse passar por essa experiência, e Deus falasse para Ezequiel novamente: filho do homem, você já viu um dia um vale de ossos criar vida? Agora, é possível vale de ossos secos terem vida? Eu fico imaginando que é o profeta que é transformado pela presença, porque ele fala: ah, Senhor, naquele dia eu falei que o Senhor sabia, mas hoje há garantia que ossos secos recebem vida, porque onde há a tua presença, a vida é liberada. Quem tem a presença não tem mais dúvida. Os milagres, eles causam um efeito em quem recebe, mas a presença glorifica quem o faz. Aleluia. Os 10 leprosos encontraram com Jesus, samaritanos, judeus, todos juntos, porque na hora da dor todo mundo se torna igual. Embora houvesse uma rixa entre samaritano e judeu, quando todo mundo está doente, todo mundo é igual, ninguém é mais rico nem mais pobre. Aí a Bíblia fala a respeito de 10 homens, samaritano misturado com judeu, todo mundo amigo, que estavam chorando pela mesma dor. E aí Jesus se encontra com esses 10 leprosos. E eles estavam indo até o templo, porque havia um ritual de purificação, onde o sacerdote fazia para os leprosos. E Jesus fala assim: não é mais necessário que vocês passem pelo processo de purificação, porque eu purifico vocês. E aí quando esses leprosos, observando-se que as suas peles estavam como de criança, os 10 saíram maravilhados com o que Jesus havia feito. O milagre havia sido estabelecido sobre os leprosos. A cura da enfermidade havia sido estabelecida sobre eles.
mas 9 experimentam a cura e 1 experimenta a salvação. A diferença da presença é que aqueles 9 foram curados, mas aquele que voltou, e Jesus fala: por que você voltou? Onde estão os outros 9 para agradecer? Não, Senhor, não sei. Aí Jesus olha para ele e fala: permanência de presença, salvação para você, a tua fé te salvou. Os 9 foram curados, mas você foi salvo. Os 9 foram receber a promessa, mas você mantém a promessa em você. A unção, ela impacta o ambiente, mas a presença transforma o ungido. E Deus falava isso hoje à tarde comigo, quando eu orava, Deus me trouxe essa palavra. Muitos têm buscado a minha unção. A unção é muito boa, mas ela é muito boa para quem recebe. Mas a minha presença, ela transforma quem eu unjo. A minha presença está acima da unção. O pastor já pregou aqui a respeito de Saul. Um homem levantado por Deus, mas a presença de Deus já havia se afastado de Saul. E Deus me falava: tantos que têm buscado unção para isso, unção para aquilo. Eu até delibero porque eu sou bom, mas o meu povo precisa agora clamar pela minha presença, porque a minha presença transforma o ungido. A minha presença faz um trabalho de transformação em quem eu unjo, porque aqueles que recebem do ungido estão recebendo o efeito da unção, mas naquele que eu unjo, naquele que eu delibero a presença, eu estou transformando primeiro nele, para depois ser a partir dele. E Moisés sabia que não existia nenhum nível de segurança sem Deus. Havia uma mulher na Bíblia, já estou finalizando, que essa mulher, ela experimentou quase uma pena de morte sobre ela. Nós não sabemos o nome dela, mas nós conhecemos o pecado dela. A mulher era adúltera. E essa mulher pega em adultério, nós não sabemos se ela era casada ou se o homem com quem ela estava adulterando era casado. Mas nós sabemos que a corda quebra do lado mais fraco. A corda quebrou do lado dela. E os doutores da lei, muito preocupados em viver mais a lei do que propriamente o sentido da lei, levam essa mulher para a sentença de morte, arrastando essa mulher, esperando que Jesus viesse com acusação para que ela, em praça pública, fosse apedrejada pelo seu delito. Jesus, que estava ali, todos começaram a falar: essa mulher foi pega em adultério. Jesus deu pouquíssima atenção para os acusadores. A palavra diz que ele estava ali, mexendo na areia, e nos parece que ele nem levantou a sua face. E ele liberou o cumprimento da pena sobre a mulher. Ele não disse: não façam isso, não há apedrejem. Ele simplesmente disse: façam. Quem não tiver pecado, atira a primeira, e as outras, todos os demais podem atirar. E aqueles homens, então, compreendendo que somente ele poderia condenar aquela mulher, pouco a pouco começaram a lançar as pedras que iriam detonar a vida de uma mulher. Mas sabe o que acontece com quem tem presença? É que apesar daquela mulher ter os seus pecados perdoados, e a misericórdia de Cristo ter alcançado a vida dela, aquela mulher, ela continuou na presença de Deus, Jesus. O pecador restaurado, quando ele recebe o perdão, é a dádiva de uma graça que Deus delibera. Mas quando ele permanece santificando, ele permanece nutrindo a presença de Deus. Aquela mulher entendeu o seguinte: só existe um caminho para eu me alimentar agora e para ser saciada. É o lado de Jesus. Ela se tornou uma seguidora, uma discípula de Jesus, porque ela quis manter a presença de Jesus sobre ela. E não existe a possibilidade de nós termos o nosso altar restaurado em Deus se nós não buscarmos de forma incessante por essa presença.
como alguém que precisa comer, como alguém que precisa beber água. Se nós não tivermos essa compreensão que sem a presença de Deus, nós vamos sucumbir, eu e você, como alguém que precisa hoje se alimentar, mas amanhã vai precisar também, de forma desesperada. Quem deseja ter o seu altar restaurado, precisa compreender que de nada adianta ter promessa na mão. De nada adianta ter os teus inimigos todos longe de você, não representando mais perigo algum. De nada adianta até ter possibilidade de Deus agir com justiça quando você erra e você ser punido. Se você não declarar assim como Moisés: eu não vou a lugar algum se o Senhor não for comigo. Eu me recuso a dar um passo sequer, Senhor, se o Senhor não estiver nisso. Nós precisamos voltar a entender que nós necessitamos desesperadamente de Deus. Cada dia nós nos tornamos mais frágeis e fracos, e mais ainda precisamos de Deus. Quanto mais estudarmos, quanto mais diplomas nós tivermos, quanto mais empreendimento nós começarmos, mais nós vamos precisar de Deus. E nós precisamos recusar qualquer outro lugar que o Senhor não esteja. Queria que apagassem a luz aí, por favor. Eu queria orar. Eu quero fazer diferente. Deus tem olhado para as nossas vidas e Ele tem sido tão bom conosco. Ele tem sido tão misericordioso. E existem coisas que Deus já nos deu, sabe? E Ele sabia que assim que Ele nos desse aquilo que nós pleiteávamos tanto, muito facilmente, muito rapidamente, nós nos distanciaríamos dele. Há promessas que Deus sabe que nós não estamos ainda preparados para receber. Sabe qual é o nível de maturidade que nós precisamos alcançar? É quando nós falarmos para Deus: Deus, eu não quero nada que não seja a sua presença em mim. Eu não desejo mais nada. Tudo perde o sentido. Tudo perde o valor se o Senhor não estiver nisso. É você reconhecer que ninguém e nem absolutamente nada vai suprir a presença de Deus. Isso é a coisa mais preciosa, mais rica que nós podemos contemplar. E eu orava assim para Deus, e Deus falou assim: ministra minha presença sobre aqueles que desejam o que eu vou deliberar hoje de presença. A palavra de Deus garante que buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se para você essa palavra presença tem sido algo tão distante, fecha teus olhos, tem sido algo que parece que já faz muito tempo que você já não desfruta mais dessa presença, porque afinal nós temos nos distraído com tantas coisas, são tantos afazeres, a nossa demanda tem sido tão desgastante que nós temos deixado de fato o Senhor em último plano. Mas hoje é dia de você ouvir do Mestre que precisamos ser como Maria, que abriu mão de todos os afazeres para que Ele fosse o primeiro. O Senhor tem buscado pessoas que Ele seja o primeiro pensamento da manhã e o último pensamento da noite. Que nós possamos entender e compreender que Ele, quando nós cantamos, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, isso precisa ser uma verdade em nós. Será que de fato nós estamos o colocando para que todas as coisas sejam de fato dele? Ah, Espírito Santo de Deus, Tu és real. Nós estamos falando de um Deus, não aquele bezerro de ouro que se destruiu no fogo, mas estamos falando de um Deus vivo, de um Deus que garantiu presença. E o Senhor falou para Moisés que, mediante a resposta dele, o Senhor garantiu que pessoalmente iria e daria descanso para o seu povo. Eu pessoalmente irei
renovar. Eu te darei um lugar onde, quando você estiver totalmente com um fardo pesado, com o seu jugo pesado demais para carregar, eu te garanto que eu substituo pelo meu, que é leve e suave. Espírito Santo de Deus, nós falamos sempre que Tu és muito bem-vindo aqui em nosso meio, mas nós sabemos que o Senhor não é uma sensação, o Senhor não é apenas uma experiência, o Senhor é o Deus que habita em nosso meio. Tu és real. E nessa noite, Senhor, eu quero pedir que a Tua presença se estabeleça nesse lugar agora, Senhor. Ah, Senhor, enquanto eu Shekinah de glória sobre essa igreja. Senhor, se há filhos sedentos pela Tua presença, se há filhos que faz tanto tempo que não passam mais um tempo de qualidade contigo, que tem buscado tantos outros prazeres, que tem buscado tantos outros afazeres e tem esquecido das primícias do seu tempo contigo. Nessa noite eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, vem com a Tua presença. Nós estamos falando de um Deus que derramava sobre o seu povo e andou com o seu povo com uma coluna de fogo durante o dia e uma nuvem durante a noite. Nós estamos falando a respeito de um Deus que permaneceu e que permanece em nosso meio. Não existe mais nada que estabeleça separação entre nós que não seja nosso pecado, porque o véu finalmente foi rasgado, para que hoje nós sejamos chamados de filhos, tenhamos livre acesso ao Pai. Ah, Senhor, há tantos filhos aqui que ainda não compreendem a Tua paternidade, essa paternidade que nós falamos há uns dias atrás, mas só o Senhor pode vir se manifestar e se apresentar como um bom Pai, como um Pai bom. Que a Tua presença nesse lugar seja tão real, que nós estejamos contando minutos para sair daqui, não porque aqui está ruim, mas porque existe um lugar secreto, onde o Senhor vai se manifestar e se revelar para aquele lugar. Que existe, Senhor, uma necessidade insaciável da Tua presença, que existe uma necessidade insaciável de busca daqueles que são chamados de Teus filhos. Essa noite, que nós possamos declarar no nosso coração que, assim como Moisés, nenhuma promessa vale a pena se o Senhor não estiver na promessa. Nenhuma benfeitoria vale a pena, tem utilidade, se o Senhor não estiver conosco. Não nos faça, Espírito Santo de Deus, sair dessa igreja nessa noite se o Senhor não for conosco. Não nos faça sair deste lugar se o Teu toque de presença, o qual o Teu Espírito não esteja sobre as nossas vidas. Eu quero profetizar assim como Ezequiel profetizou, que ainda que haja, Senhor, aqui um cenário de morte, que ainda que haja um cenário de apatia espiritual, que ainda que haja um cenário de desesperança, de desestímulo, mas assim como Ezequiel profetizou, haja vida. Haja vida, recebe a vida do Espírito Santo de Deus, recebe vida sobre os ossos secos, ouvir a palavra do Senhor, recebe vida, recebe o ruar divino do Espírito de Deus nesse lugar, para que haja vida. Nós podemos contemplar ossos batendo contra ossos, nós podemos contemplar que pela Tua ação, Senhor, todas as coisas se realizam, porque o Senhor traz à existência as coisas que não são, como se um dia elas existissem. Ah, Espírito Santo de Deus, nós queremos declarar em canção, essa canção que nós vamos cantar, que de fato a Tua presença é o que nós mais desejamos, que de fato a Tua presença ela é insubstituível. Não existe nada mais precioso. Não merecemos essa presença. Nenhum de nós merece. Mas porque o Senhor nos amou de tal maneira, de uma forma tão maravilhosa, que o Senhor se fez carne e habitou no meio de nós, para que hoje pudéssemos desfrutar dessa presença como filhos. Vamos ficar de pé nesse momento. E vamos declarar que a Tua presença, a presença de Deus, é o que nós mais precisamos. Faça isso com verdade no teu coração, em nome